Olá! Você já parou para se perguntar qual foi o fato mais importante da sua vida, para a sua formação como pessoa? Bom, eu já pensei nisso várias vezes e cheguei à conclusão de que, no meu caso, foi sim um certo vagalumezinho. Já sacou o que é? Se você não sacou, se liga aí depois da vinheta. Olá, amiguinhos! Eu sou Alisson Pragmático e você deve se lembrar de mim em filmes como Adoro Cadáveres que Ouvem Rádio e Em Terra de Ruivo, quem recebe um besouro tá na merda. Pois é, nós vamos falar aqui agora de uma coisa muito gostosa e que foi muito importante pra mim, e eu tenho certeza de que foi muito importante pra muita gente. Mas para eu poder falar disso, eu tenho que começar com uma pequena historinha. Lá no final da década de 80, estava eu com 9 anos de idade, numa noite chuvosa, não tinha muito o que fazer, não dava para brincar na rua. Estava sozinho em casa, comecei a mexer nas coisas, entrei num quarto onde ficavam as coisas jogadas aqui em casa e achei um livro chamado A Ilha Perdida. Eu nunca tinha lido nada de muito complexo. Meu pai tinha me dado O Pequeno Príncipe há algum tempo. Eu li ele a prestações, mas, assim, não mexeu tanto comigo da primeira vez que eu li. No entanto, quando eu comecei a ler esse A Ilha Perdida, eu pirei. Tanto que eu comecei a ler à tarde, no outro dia, antes do almoço, eu já tinha terminado. E eu fiquei louco, comecei a procurar mais coisas do tipo para ler, para poder consumir. E não tinha mais nada. Aí eu comentei com a minha irmã, falei, olha, eu gostei muito desse livro e tal, eu não estou achando nada do tipo. Ela falou, não, eu tenho um livro dessa coleção que eu gosto muito, que era O Caso da Borboleta Atíria. E ela me passou esse livro, eu li, assim, adorei, adorei, adorei. E aí não tinha mais livro para ler, eu ficava procurando aqui em casa, tentei ler algumas outras coisas, mas nada era parecido com aquele tipo de livro. Aí eu cheguei para o meu pai e falei, olha, eu li esses livros aqui, achei legal, tal, o senhor podia me dar? Aí ele olhou e falou, tá, eu vou te dar, mas além do livro eu vou te dar mais uma coisa. O quê? Eu vou te dar uma mesada. Legal, mesada é legal. Aí ele falou, pois é, mas para você ganhar a mesada tem duas condições. Primeiro, você tem que ir na missa comigo todo domingo. Paia, mas eu fui, né? Por incrível que pareça. Eu fui na missa, eu fiz primeira comunhão, tem inclusive uma foto muito legal minha na primeira comunhão, todo mundo de branco, bonitinho, tô eu lá de calça preta e blusa vermelha. Show de bola. E além de ir na missa comigo todo domingo, você vai receber um livro por semana e vai me falar o resumo do livro, porque eu já vou ter lido ele antes. Se você falar o resumo certinho, eu te dou a sua mesada. Beleza, aí a gente fazia isso. Ia pra missa no domingo de manhã, saía de lá, parava na padaria, comprava um Bliss, que eu gostava muito, era um iogurte, acho que vende até hoje. E aí ele me perguntava sobre o livro, eu falava o resumo do livro. E aí ele me pagava a minha super mesada, que eu me lembro que na época valia 5 Cheetos bolinha pequeno. Cada Cheetos bolinha, não sei se hoje ainda vende esse pequeno, mas deveria valer algo em torno de R$ 1,50 a R$ 2. Ou seja, eu ganhava por semana mais ou menos R$ 10. Meu pai era taxista, ele não tinha muito dinheiro, mas mesmo assim ele dava de coração. E era época de hiperinflação, né? A gente tinha inflação de 60%, 70%, às vezes até 80% ao mês. E minha mesada nunca foi reajustada. Então, tipo, eu ganhava 5 Cheetos bolinha por semana, 2 meses depois só dava pra comprar 2 Cheetos bolinha. Mas isso é outra história. Só fazendo um adendo aqui, se você fala que o Brasil chegou no fundo do poço, cara, ou você não viveu essa época de hiperinflação ou você não lembra. Mas enfim, lá para a segunda ou terceira semana meu pai já não me cobrava mais os resumos porque ele me dava o livro no domingo, na segunda ou na terça eu já estava falando com ele que eu queria outro livro que eu tinha lido. E aí eu comecei a pedir para ele em torno de 2 livros por semana e assim foi, eu fui ganhando a série inteira. E cara, isso foi fantástico para mim, abriu minha cabeça, eu voei para um monte de lugares diferentes, fui para o espaço com o xisto, fiquei perdido em cavernas, no barcos de papel,
Me envolvi com investigações policiais nos livros do Marcos Rey, que eram fantásticos, assim, tipo O Mistério dos Cinco Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio. Porra, eu me lembro de um de vampiro que eu li uma vez, eu não tô lembrando o nome, mas eu vou colocar ele aqui, ou aqui, não sei, na hora da edição. Cara, foi muito legal. E isso foi fantástico, porque a partir daí eu consumi muito a série. Isso foi uma porta de entrada para mim para outras coisas. Por exemplo, a partir dessa série eu tomei um gosto muito grande, fui melhorando a minha capacidade de assimilação e comecei a buscar coisas mais complexas. Daí eu pulei para Júlio Verne. Porra, Júlio Verne explodiu minha cabeça, assim. Explodiu minha cabeça. Eu me lembro da Ilha Misteriosa, do Júlio Verne. É a Ilha Misteriosa ou é o outro lado da ilha? Bom, enfim. Na série Vagalume tem um que chama O Outro Lado da Ilha, que eu lembro que tinha umas aranhas gigantes assim, era cabuloso e tal. E tem esse A Ilha Misteriosa do Júlio Verne, que é a galera que cai numa ilha e tem que inventar tecnologia com o que eles trouxeram na cabeça. Os dois livros fantásticos. E a partir daí eu fui evoluindo, lendo outras coisas e virei uma traça mesmo. Até hoje eu detono os livros que eu pego, leio muito rapidamente, gosto muito. Isso foi muito importante para a minha formação. Isso mudou a minha vida, mudou a minha cabeça. Isso me propiciou coisas ao longo da minha vida que de outra forma eu não teria. O próprio fato de eu ter feito federal 2 vezes eu devo a esse hábito de leitura que eu não tinha, porque eu sempre estudei em escola pública e é muito difícil você fazer isso. Quando você faz, você vai ter que fazer um cursinho, né? E mesmo assim você sua pra caramba. E esse fato da leitura fez toda a diferença para mim. E aí eu fui ver, todos os meus amigos que gostam de ler começaram a ler com essa série Vagalume. Aí eu andei dando uma pesquisada, me deu vontade de fazer um vídeo de agradecimento à série Vagalume hoje, fui dar uma pesquisada e descobri que é até uma tese de mestrado. Tem uma menina que fez uma tese de mestrado sobre isso, ela falou que inclusive sofreu bastante bullying acadêmico por conta disso, porque as pessoas chegavam para ela e falavam: nossa, mas você vai falar sobre série Vagalume, por que você não falou sobre uma coisa séria, uma coisa importante? Velho, que coisa idiota! Se liga, é uma série que, num país de analfabetos e de pessoas que não gostam de ler, porque a maioria dos brasileiros não gosta de ler, ela fez com que muita gente começasse a ler, tomasse gosto pela leitura. Como eu disse, todos os meus amigos que gostam de ler começaram com a série Vagalume. Ela, nessa pesquisa, ela entrevistou, sei lá, 200 e tantas pessoas, quase 300, e todas começaram a ler lendo a série Vagalume. Então isso é fantástico, cara. Isso é lindo, sabe? E hoje em dia os jovens leem outras coisas porque tem mais acesso, mas se você pega Harry Potter, que é uma porta de entrada para muita gente, para essa geração mais nova, o Harry Potter faz a mesma coisa que a série Vagalume, só que continuado, né? Mas é uma literatura infanto-juvenil. E não quer dizer que a série Vagalume seja só de livros infanto-juvenis mais simples. Ele tem alguns livros mais simples e mesmo assim não são de baixa qualidade, tá? Mas tem livros mais complexos. Por exemplo, a Maria José Dupré, que escreveu O Caso da Borboleta Tíria, que é esse que eu li, que eu adorava, e eu lembro que tinha o vilão, que era o bicho-pau, assim, ele parecia um esqueleto, e aquilo eu ficava doido. Ela também escreveu Éramos Seis, que é um livrão com uma história muito mais séria, muito mais complexa, né? Então ela tinha de tudo ali dentro. A série Vagalume surgiu, primeiro, trazendo obras consagradas para poder jogar para o público infanto-juvenil por conta de uma imposição do governo. Falou: olha, é necessário que sejam lidos dentro de sala obras de autores nacionais, de escritores nacionais. E estavam vendo que tinha muita resistência aos clássicos, tipo os Machado de Assis, Rui Barbosa, enfim. Não são livros ruins, muito pelo contrário, é uma leitura muito boa, mas é uma leitura complexa. Você tem que pegar um leitor que já está ali preparado, formado, ele já consegue assimilar aquele tipo de coisa. Se você chega e joga isso num menino de 12, 13 anos de idade, ele vai achar uma merda e vai ficar traumatizado com Machado de Assis pro resto da vida. Mas aí o governo falou que tinha que fazer isso, a editora Ática pegou, começou a fazer isso, deu certo, e ela começou a chamar autores para escrever obras para a série. Foi quando começou. O Marcos Rey, se eu não me engano, ele foi o primeiro a fazer isso. E deu muito certo, e a série continuou sendo expandida, e é expandida até hoje. Tanto que eu lembro que na época de escola,
eu ficava doido para poder chegar livro novo da série Vagalume, um livro que eu não tivesse lido, né? E sempre chegava mais algum e era muito legal. Bom, o que eu queria falar é isso. Obrigado, série Vagalume. Obrigado, editora Ática. É isso aí, Vagalume. É nóis, tamo junto, brother. Você mudou minha vida, mudou a vida dos meus amigos e ajudou a mudar boa parte da sociedade brasileira, porque uma pessoa que gosta de ler, ela expande seus horizontes, ela consegue pensar de forma diferente e ela aprende a usar a imaginação, que é uma coisa muito importante. Cara, como eu disse, eu literalmente entrava nas histórias, assim, eu me lembro desse dos vampiros, eu de cara, assim, que eram dois meninos que descobriam que tinham uns vampiros ali e tal, eles vão investigar. Pô, muito legal. Enfim, se você conhece a série, que massa, isso aqui foi um revival pra você, com certeza você deve estar lembrando, assim, já com o olhinho brilhando. Se você não conhece, pô, vá atrás, leia, mesmo que você seja um pouco mais velho, porque os livros são legais, sim, vale a pena. A maioria são pequenos, assim. Eu me lembro de uma coisa muito legal, os livros, eles vinham, atrás deles tinha a capinha dos outros livros da coleção. Esse que eu li primeiro, A Ilha Perdida, ele devia ser uma edição tão antiga que eu lembro que tinha, sei lá, pouco mais de 10 livros atrás na capa. E aí os outros mais recentes que eu estava ganhando vinham com mais livros, né? E como eu não ia na livraria com meu pai, eu tinha que escolher o livro, literalmente eu julgava o livro pela capa. Eu olhava ali a capinha, via uma capa legal e falava, não, eu quero esse para essa semana. E eu lembro que tinha um camarada com uma lâmpada em cima assim, com um capacete e uma ilha embaixo com o mar, chamava Sfarion. Aquele era o meu santo graal, porque eu pedia ao meu pai e ele nunca conseguia achar, e ele levou mais de um ano para conseguir encontrar. No fim eu já nem pedia mais, um dia meu pai chegou com esse livro assim, rindo, falando, é bom, que ele já tinha lido. E eu li e pirei, pô, muito bom. Enfim, fica a dica, se não conhece, vá atrás. E eu queria perguntar se você leu série Vagalume, você gosta de série Vagalume? Pô, conta aí, me fala, como é que foi a sua experiência? Qual que é o livro que você mais gostou da série Vagalume? No meu caso, foi A Ilha Perdida, que, putz, foi o primeiro, né? Ele abriu o meu mundo para leitura, então não tem como não ser ele. Mas tem um outro que eu gosto muito, que é o Barcos de Papel, dos meninos que ficam presos ali dentro de uma gruta. E o caso da borboleta tíria também é muito bom. E esse outro lado da ilha que tinha as aranhas ali. E, na real, o Sfarion foi legal, mas não sei, eu acho que eu criei tanta expectativa acerca dele, né? Que ele não ficou registrado na minha memória de forma tão forte quanto os outros. Eu lembro que eu gostei médio, assim, dele. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa aí embaixo, fala qual que é o seu favorito da série Vagalume, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo do tio Alisson e de novo, série Vagalume. Valeu por tudo, cara. Fantástico estar aqui no coração e os meus filhos com certeza vão ler a série Vagalume. É isso aí. Até a próxima, galera.